Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Olha nós aqui nessa quinta-feira maravilhosa. Aqui tá frio, eu não sei como está na sua terra, de onde você nos assiste, mas aqui tá muito frio. Seja bem-vindo nessa quinta-feira de imersão. Somos a Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, lá da Godofredo Viana, Taquara, Rio de Janeiro. E hoje é um dia extremamente especial para cada um de nós. Amém? Vamos orar nesse momento que a gente está começando a nossa imersão, uma imersão abençoada. Você que está chegando agora, você que está entrando aí, já vi que Tia Vani já está aí, já entrou. Deixa eu enviar aqui pro povo, que acho que o povo não viu direito. Deixa eu enviar aqui o link pro pessoal aqui. Aqui, ó, tô enviando. Já começou, meu povo. Venham pro culto. Tia Vani, avisa o povo lá no grupo das mulheres, por favor, minha tia, que já começou. Faz esse favorzinho, esse carinho pra gente, tá? Enquanto isso, que Deus abençoe. E a gente vai estar orando nesse momento pra gente dar início à nossa imersão. Amém? Que o Pai abençoe a cada um de nós. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por mais essa imersão. Muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado pelas tuas misericórdias. Te pedimos agora, fala conosco, Espírito Santo. Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos uma visão espiritual, dá-nos sabedoria, fala aos nossos corações, movimenta os nossos espíritos. Ser conosco. Alcança todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que futuramente vão ver essa live. Alcança a membresia da nossa igreja, alcança os nossos pastores, Deus. Vai falando com o teu povo, vai ministrando ao teu povo. Nós já te agradecemos por toda a bênção que tu tens liberado para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos estar falando nessa imersão de algo muito especial, né? A gente vai estar falando nessa imersão sobre a nossa força. A nossa força que vem de Deus. Só que eu vou levar para um outro campo essa força. A gente costuma sempre a pregar sobre o quanto Deus nos faz forte. E hoje a gente vai falar, o quanto Deus nos faz forte no meio da tribulação, dentro da tribulação. O quanto o Senhor nos ensina a não murmurar e a ficarmos firmes, mesmo passando por adversidade, mesmo passando por provação. Vamos entrar nisso nessa noite. Vamos falar sobre isso porque é muito importante, queridos. Saber que a nossa força vem de Deus. Saber que o nosso sustento vem de Deus. Saber que a nossa capacitação vem de Deus. Glória a Deus. Mas saber também que muitas tribulações que vivemos, que muitas tribulações que passamos, também vêm de Deus. E que as tribulações que vivemos hoje é para o nosso crescimento de amanhã. Não porque Deus não está vendo o que estamos passando, mas as tribulações nos levam a amadurecimento. As tribulações começam a trazer frutos de crescimento, começam a trazer frutos de maturidade. E isso me traz algo que o nosso pastor tem falado desde domingo: firmeza de espírito. Firmeza no meu comprometimento com Deus. Firmeza daquilo que eu quero, que eu sei que o Senhor vai entregar na minha vida e aonde nós queremos chegar como igreja. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Amém? Então vamos juntos? Vamos ler a palavra do Senhor? Deixa eu só conferir aqui. Vamos ler juntos ali a palavra de Deus. Vamos lá. 2 Timóteo, você vai primeiro agora, a gente vai dar um passeio no Novo Testamento hoje. 2 Timóteo, capítulo 3,
verso 16. Vamos ler todos juntos. A Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura inspirada pelo Senhor. O que isso me leva? Tantas vezes em nossa vida, nós nos encontramos em momentos de dificuldades tão intensas e sombrias que parece que Deus tem nos esquecido ou que a sua promessa não está conosco. Se lembra disso. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Você está nas Escrituras de Deus. Nós estamos nas Escrituras de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, quando ele foi para o Gólgota, quando ele foi orar, ele disse: Pai, eu não peço só por estes, mas eu peço por aqueles que hão de vir. Fazemos parte de uma promessa. Fazemos parte de um povo. E esse povo precisa saber de que dentro de cada um de nós existe o poder dos poderes, e a Escritura inspirada por Deus nos ensina que passaremos por lutas, passaremos por tribulações, mas precisamos ter um espírito forte em Deus. Vamos continuar. Nós vemos na tribulação um obstáculo para atingirmos nossas bênçãos, e muitas vezes mergulhamos dentro de depressão se não estivermos preparados e firmes em Deus. Eu vou repetir porque o nosso pastor diz que é didático. Muitas vezes nós vemos na tribulação obstáculos para nos afastar de Deus e aí entramos em depressão. Não é esse o nosso papel como cristão. Nosso papel como cristãos, precisamos avançar. Precisamos compreender que existe Deus no meio da tribulação. Aqui, quando muitas vezes a gente pede para que Deus nos tire da tribulação, porque às vezes pensamos que Deus não está nos ouvindo. Eu vou te dizer uma coisa: Deus trabalha no silêncio. Nesse teu silêncio aí, Deus está trabalhando. Só você e Deus sabe quantas lágrimas você verteu nessa tribulação. Só você e Deus sabe o que você está passando por essa tribulação. Não diga que Deus esqueceu de você. Não diga: Senhor, tu não estás vendo? Ainda que pareça que tudo está perdido, ainda que pareça que Deus te esqueceu, a Bíblia não mente, a palavra de Deus não mente. Nós estamos escritos nas palmas das mãos do Senhor e daquele lugar ninguém pode nos arrebatar. Deus tem a solução para todas as coisas, mas no momento certo vem a solução de Deus. Enquanto esse período de tribulação vai pedindo: Deus, eu não sei por que eu estou passando por tanta tribulação, por tanta luta, mas tu sabes, mas me dá força para vencer. Ao invés de você murmurar, querido, ao invés de você pensar que Deus não está te ouvindo, muda o discurso e diz nessa noite: Deus, tu está vendo por toda essa tribulação que eu estou passando, mas eu te peço, dá-me forças para vencer. E o Senhor é contigo. O apóstolo Paulo, ele escreve algo muito especial para os nossos irmãos lá em Romanos. O apóstolo, ele vai de uma maneira, objetiva. Ele vai de uma maneira clara. Ele vai de uma maneira completamente transparente, límpida como água, dizendo sobre essa tribulação que nós, como igreja, passamos todos os dias, porque a adversidade nos vem todos os dias. E Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao verso 4. Vou repetir aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança,
um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A tribulação produz perseverança. Quando Paulo fala isso aos romanos, ele está querendo dizer o seguinte: a tribulação produz fruto. É meio contraditório, né? Mas é algo tão sobrenatural da parte de Deus. É incrível que esse fruto de perseverança seja produzido em meio à tribulação que você está vivendo. Muitas vezes a gente não vê esse fruto. Mas a tribulação produz frutos de perseverança. Será então as tribulações um mal para a nossa vida? Será que as tribulações realmente vieram para nos paralisar? Então por que Deus permite tamanha tribulação na vida do cristão? A resposta é simples. Está aqui em Romanos 5, de 3 a 4. Na tribulação que vivemos, estamos produzindo frutos de perseverança. Perseveramos na oração, perseveramos no jejum, perseveramos em nossa comunhão com Deus, perseveramos em nos manter firmes na nossa fé, e com isso vai produzindo novos frutos. E com isso nós vamos crescendo espiritualmente. E com isso nós vamos adquirindo maturidade espiritual. E vamos alcançando um nível mais profundo diante de Deus, porque permitimos ver essa tribulação de uma forma diferente. Permitimos fazer com que essa tribulação nos leve a crescimento. Eu não diminuo na tribulação. Eu, como igreja, eu cresço na tribulação. Ainda que a tribulação seja imensa, seja um tsunami, eu, como igreja, consigo crescer na tribulação, porque dentro de mim habita o poder dos poderes. Ou seja, essa perseverança me faz gerar outros frutos, e frutos viçosos, e frutos de fé, e frutos de esperança, e frutos de gratidão, e frutos de crescimento, e frutos de maturidade, em meio ao turbilhão de tribulação que posso estar vivendo nesse momento. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus age. O nosso Deus age na calmaria, Ele age na bonança também. Deus age no silêncio. Deus, Ele tudo vê, Ele não perde absolutamente nada, Ele não dorme. Então, Ele sabe por que estamos vivendo cada passo da nossa vida. Vamos voltar para cá. A tribulação produz perseverança. Isso eu acabei de falar. E sabe, essa passagem bíblica ficou queimando no meu coração. Quantas vezes na tribulação a gente se conecta melhor e muito mais com o Espírito Santo. Vamos ver o que Tiago fala. Tiago, lá em sua carta, capítulo 1, verso 3 e 4, ele vai falar por que gera essa perseverança. A Bíblia, ela é tão rica que a Bíblia explica a própria Bíblia. Paulo diz que a perseverança me dá frutos. Tiago diz por que essa perseverança me dá frutos. Vamos ver. Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sabe o que Tiago está querendo dizer? Ele está complementando o que Paulo falou de uma forma ainda mais sublime. Ele está dizendo o seguinte: é na perseverança desse fruto que foi gerado
dentro da tribulação que Deus te aperfeiçoa. Entendeu agora? Por isso que o Senhor fala para Paulo, eu te aperfeiçoo é na fraqueza. Quando você acha que as suas forças estão completamente acabadas, quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que está no fundo do poço, dentro da tribulação, é ali que é gerado a perseverança. E essa perseverança gera frutos de quê? De aperfeiçoamento. Essa perseverança te leva aonde? A crescimento. No vale eu cresço. No vale eu me aperfeiçoo. Porque ainda que eu pareça sozinho, é ali naquele vale que Deus está comigo falando, vai por esse caminho. Vamos continuar. Lá em 2 Coríntios 2:9, vai dizer algo também profundo. Paulo fala a Coríntios, vamos ler lá. Opa. Coríntios ou Colossenses? 2 Coríntios, não falei não? Então lê Colossenses em mim, por favor. Depois a gente vê o Coríntios. Eu pulei, perdão. Vamos ver Colossenses. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Sendo fortalecidos com todo o poder. Tenham paciência. Tenham alegria. Queridos, sei que muitas vezes é muito difícil a gente passar por uma adversidade, a gente passar por uma prova, a gente passar por uma luta e sair sorrindo o tempo inteiro. E ficar alegre o tempo todo. Isso é extremamente difícil. Sabe, a pessoa tem que estar num nível muito profundo com Deus, e é justamente isso que a gente está buscando nessa quinta-feira, para que a gente possa sorrir e por dentro está sendo esmagado, mas isso se torna necessário na nossa vida como cristãos. Sabe por quê? Porque precisamos levar alegria e luz ao mundo. A tribulação não pode apagar a esperança nem a alegria que habita dentro de nós. Não estou tirando de você o direito de ficar preocupado. Não estou querendo dizer que você não tem o direito de chorar. Não estou dizendo a você que você não tem o direito, sabe, de ficar abatido. Mas permanecer abatido, isso você não pode. Você pode chorar, você pode gritar, você pode até mesmo gritar dentro da sua casa, mas permanecer abatido. Paulo vai dizer, abatido não. Abatido não. Eu posso estar sendo açoitado, eu posso ser preso, eu posso ser caluniado, eu posso passar por adversidade, eu posso ficar chorando aqui agora, pedindo a misericórdia do Senhor, mas abatido, destruído, não. Eu sou forte. Eu sou feito de carne e osso, mas eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. E esse Espírito me faz forte. É essa firmeza que Paulo traz. É esse produto de fruto que Timóteo diz nos aperfeiçoamento. É essa firmeza de espírito que a Bíblia declara na nossa vida. Não diante da tribulação, eu paro de murmurar, eu não vou mais achar que Deus esqueceu de mim. Diante da tribulação, eu paro de me queixar. E diante da tribulação, eu começo a produzir fruto de perseverança, através da oração, através, sabe, da intercessão, através do meu jejum, através da minha entrega, através do estudo da palavra. Eu começo a produzir perseverança, porque através da perseverança eu estou sendo edificado em Deus. E essa edificação, ninguém pode me tirar, porque ela veio do próprio Deus para a minha vida. E isso é muito profundo. Perseverança
também é sinônimo de constância. Por isso eu sou firme. Eu posso estar num vendaval, mas eu nunca vou deixar de crer que o meu Deus pode tudo. Essa constância na nossa vida, ela é necessária todos os dias. Incredulidade não cabe na nossa vida, querido. Não podemos nos tornar incrédulos, porque senão a gente joga por terra todo o sacrifício da cruz do Calvário. A incredulidade não faz parte da vida do cristão. A partir do momento que somos novas criaturas, a partir do momento que sabemos que dentro de nós habita o poder dos poderes, não podemos nos tornar pessoas incrédulas. Eu não estou aqui para crer que a Bíblia é um patuá. Eu não estou aqui para crer para me sustentar na fé do irmão e fazer o irmão de cabide. Eu não estou aqui para crer em signos. Eu não estou aqui para crer em coisas que não predizem, que a Bíblia não fala. A Bíblia diz que eu tenho que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E que nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Deus tem tudo em suas mãos. A Bíblia diz que só há céu e inferno. Não existe purgatório, não existe aquela pessoa, eu sou muito bom e eu sou muito ruim. O que existe o que a Bíblia diz que existe sim o mal, existe o diabo sim, e Deus que é bom, Deus é amor, Deus é soberano, Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. É isso que a Bíblia declara, e isso me faz ser constante em Deus, porque a minha fé não é aquela fé que fica titubeando, a minha fé é aquela fé que me dá constância, a minha fé me faz acreditar que eu posso estar passando no vale, mas Deus está ali, eu posso estar no meio do oceano, mas Deus está ali, eu posso achar que estou sozinho, mas eu sei que dentro de mim habita um Deus todo-poderoso. É isso que me move, é essa constância que me alimenta. Isso me dá alimento, porque ainda que a minha carne esteja fraca, o meu espírito está forte, fortalecido em Deus. Firmeza de espírito. Perseverança é sinônimo de constância e firmeza. Ambos atributos que têm faltado em muitos cristãos. Muitos cristãos que fraquejam na hora da tribulação e pedem a Deus um alívio para o seu sofrimento, ao invés de aceitar a soberana vontade de Deus. Isso é muito importante. Mas é errado pedir, lembra de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o pai imediatamente não passou o cálice. Ele teve que beber do cálice. Essa tribulação que a gente está passando hoje, ela é necessária. Esse cálice, você tem que beber. Sabe por quê? Existe crescimento nisso. Agora, depende de como você vai estar passando dentro desse vale. Se você vai passar murmurando, se você vai passar de forma incrédula, se você não vai passar com firmeza e com constância, você vai ser engolido pela tribulação, querido. Agora, se você passar com ela, sabendo que existe um Deus todo-poderoso, que nunca perdeu o controle, sabendo que Deus pode todas as coisas, sabendo que Ele é o dono do tempo, que essa tribulação tem hora para vir, mas também tem hora para ir embora, e que Deus sabe o momento certo dela ir embora, porque você vai passar por um processo de crescimento, e alguma coisa Deus quer te mostrar no meio dessa tribulação, alguma coisa Deus quer te falar no meio dessa tribulação, e dessa forma, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou, mas você vai sair de forma diferente, você vai sair agora no
outro nível, no nível mais profundo de conhecimento, no nível mais profundo de graça, no nível mais profundo de comunhão com Deus, no nível mais profundo. É isso que a gente precisa como igreja, buscar um nível mais profundo. Não basta que as águas estejam nos meus artelhos, eu preciso saber com que as águas de Deus me cubram. Como igreja, a igreja necessita deixar as águas de Deus lhe cobrirem. É tempo de ser coberto pelas águas de Deus. Deus, por sua infinita misericórdia, atende muitas vezes as nossas petições. Mas esses crentes incrédulos, ou então esses que não têm um espírito firme, eles titubeiam na tribulação. E aí a sua firmeza e a sua constância não ficam raízes. Ele é constante e firme enquanto a tribulação não chega. Quando a tribulação chega, aí ele já não quer mais a igreja. Aí ele já começa a dizer que Deus não está vendo. Ele começa a dizer que tem alguma coisa errada. Ele começa a pré-questionar Deus. Ele começa a dizer que não está com ânimo. Constância e firmeza precisam ter raízes fortes. E aonde a gente tem isso? Na palavra de Deus. Quando eu mergulho nas águas de Deus e permito que essas águas me cubram, e permito com que adquirir conhecimento em Deus e crescimento em Deus, a minha visão muda. O meu comportamento é transformado. As escamas caem dos meus olhos e eu começo a ter um crescimento mais profundo. E aí eu entendo, enquanto eu estiver fraco, o meu Deus tem me feito forte. Para a tribulação eu pareço fraco, mas Deus me tem dado uma força sobrenatural. E aí você pode levantar suas mãos para adorar, porque não há como discernir que você está ali chateado, que você está magoado, porque você só quer naquele momento do culto é levantar as mãos e adorar. Você só quer ouvir a palavra de Deus e se encher daquela palavra que é maravilhosa, que está alimentando o teu espírito. Você não está preocupado com o que o vizinho pensa, com o que a esquerda pensa, com o que o outro lado pensa, o que vão achar da tua adoração, o que você não vai pensar, o que estão pensando, não vai ficar preocupado com o que estão achando de você. Será que estão achando que eu sou isso, que eu sou aquilo? Eu só quero adorar. Porque eu estou no nível mais profundo. E eu quero ouvir o meu Deus conversar comigo. E muitas vezes na tribulação, sabe, a gente está tão preocupado em resolver o problema e esquece de ouvir Deus. Às vezes a gente dá tanto valor para o problema e esquece de ouvir aquele que tem o controle de tudo. Esquece de colocar o joelho no chão e dizer, Pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que tu sabes de todas as coisas. O que eu preciso fazer agora? E Deus começa a te dar a direção nos mínimos detalhes. Vamos partir para cá. A tribulação é permitida por Deus para nos provar e nos fazer crescer, fazermos estar constantes na fé. A nossa força vem de Deus. Deus deixa-nos passar por estes momentos trabalhosos a fim de que nele confiemos e busquemos, não com a intenção humana de aliviar a nossa dor, mas com a intenção única de alcançar comunhão com Deus. Na adversidade, muitas vezes, é onde alcançamos uma parte muito grande da nossa comunhão com Deus. Porque quando tem a bonança, nós temos já está intrínseco em nós a atitude de descansar, né? Quando tá tudo calmo, a gente começa a descansar.
Mas quando está meio nebuloso, quando vem a adversidade, quando o mar está revolto, a gente tende também a se apegar mais a Deus e ter uma comunhão maior com Deus, né? Só que a gente está fazendo errado. Precisamos estar em comunhão sempre, independente da situação que estivermos vivendo. Porque é nessa comunhão que trazemos essa firmeza de espírito. É nessa comunhão que criamos raízes fortes. Tá tudo calmo, mas eu tô firme no meu Senhor. Tá tudo nebuloso e o mar tá revolto e eu agora tô mais firme ainda no meu Senhor. Porque eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos, Deus, pode ser frustrado. Deus não perde batalha. Deus não morre. Deus não decepciona ninguém. Nós é que muitas vezes decepcionamos a Deus. Ô tia Gladys, Deus abençoe, a paz. Tia Leila, que Deus abençoe também. Tia Vani, que eu estava vendo por aqui. Tia Kátia, eu também vi, que Deus abençoe. Tia Mira, um beijo para a senhora. E meu maridão que está me assistindo também, um beijo. Vamos voltar aqui. Deus não decepciona ninguém. A Bíblia diz que nenhuma palavra e nenhuma promessa que o Senhor fez para a sua igreja deixou de ser cumprida. Essa igreja, cada um de nós sabe. Deus jamais quebra a sua palavra. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel. E a sua misericórdia se renova a cada manhã, dia após dia. A Bíblia diz que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não são pensamentos de mal, não. São pensamentos bons. Mas a Bíblia também diz que aquele que faz a ferida, aquele que abre a ferida, Ele mesmo cura. E você já parou para pensar por que Deus deixou essa ferida abrir? Lá no início a gente falou que no meio da tribulação conseguimos gerar frutos de perseverança. Porque esse fruto de perseverança nos leva à firmeza e à constância. Muitas vezes Deus permite, que essa ferida se abra e Ele mesmo sabe a cura. Ele mesmo tem a cura, mas Ele permite que essa ferida se abra, sabe por quê? Porque já é momento de criarmos anticorpos para que seja restaurado ao seu estado original. Para que a gente possa ir buscar a cura no médico dos médicos, ao invés de buscar nos outros. E isso vai gerar em nós comunhão. Ao invés de você visitar o médico dos médicos de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu faço jejum. Quando eu lembro, eu faço o meu jejum. Com essa ferida, você vai ter que visitar o médico até ela sarar. E aí ela sara. Mas no período que ela levou para sarar, você já se tornou tão íntimo desse médico dos médicos que você não consegue mais parar de falar com ele todos os dias na sua oração. Que você não consegue mais parar de ler a sua palavra, que é geralmente o nosso receituário. Que você não consegue mais parar de conversar com ele durante o teu dia. Você foi gerando intimidade enquanto a ferida estava aberta. E agora que ela fechou, você está fincado com raízes fortes nessa aliança. Entendeu? Porque o mesmo Deus que abre a ferida, Ele fecha. Vamos voltar para cá. Colossenses, como foi lido, algumas passagens bíblicas vão falar sendo fortalecidos, corroborados. Fortalecidos, corroborados com o poder.
O Senhor te fortalece em meio à adversidade, queridos, se você permitir. O Senhor te traz para perto em meio à adversidade, se você permitir. O Senhor te faz crescer dentro da adversidade, se você permitir. Permita que Deus te coloque firme. Boa noite, tia Glicelda, que Deus abençoe. Permita que o Senhor te coloque firme. Permita que o Senhor te encha de graça, de poder e de constância. Quão grande é o poder da glória divina que está sendo colocado dentro de cada um de nós. É segundo esse poder que somos fortalecidos. E para que somos fortalecidos? Ou para que somos corroborados? Para o louvor da glória de Deus. Deus, ele te fortalece simplesmente para isso, para o louvor da sua glória. E você acha que é pouco? Para o louvor da sua glória, você pisa a cabeça do diabo. Para o louvor da glória de Deus, você vence a adversidade. Para o louvor da glória de Deus, você se mantém forte. Para o louvor da glória de Deus, você se mantém firme. Para o louvor da glória de Deus, você pode levantar as suas mãos e glorificar pelas misericórdias do Senhor. Você acha que a família que você tem hoje é para quê? Para o louvor da glória do Senhor. Para de falar mal da sua família, ou então para de murmurar da sua família, ou para de criticar da sua família, porque a família que você tem, Deus te deu, é para o louvor da glória do Senhor. Se as coisas não estão indo bem, se está havendo algum problema, se está havendo alguma adversidade, Senhor, me dá força para passar por isso, mas eu sei que tudo tu podes e tu tem o controle de todas as coisas. Tudo que acontece na nossa vida, querido, é para a honra e glória do Senhor. Agora, tem uma vírgula aí, preste atenção. Tudo que acontece na nossa vida vindo de Deus, não é o problema que a gente vai procurar. Preste atenção nisso, tá? Porque, olha, o ser humano tem uma facilidade para catar problema incrível. Muitas vezes não tem nada ali para ele catar e ele mesmo começa a gerar o problema. E aí ele acha que, quando ele não consegue resolver, ele acha que Deus tem que resolver. Deus tem que resolver um problema que ele mesmo criou. Como assim? Uma coisa é quando Deus trabalha. Outra coisa é quando você acha que pode trabalhar mais do que Deus. Ou que você pode trabalhar. Ou que, não, Deus, deixa comigo porque eu resolvo. Querido, deixa tudo nas mãos de Deus. Ele tem o controle de tudo. Não tenta fazer do teu jeito que não vai dar certo. E para de catar problema aonde não existe. Ou então, para de catar problema. Se Deus falou para não fazer, para que você vai fazer? Não, porque Deus me mostrou uma nuvem rosa, e aí o Espírito desceu e falou comigo em letras garrafais, tá? Com traços de ouro. Para com isso. Se Deus disse não, acabou. Não fica floreando aquilo que Deus disse que é para não fazer. Isso é muito perigoso. Isso pode matar alguém espiritualmente. Dizer que Deus falou quando Deus não falou nada. Por isso que Deus manda ter um espírito firme. Firme naquilo que nós temos com Deus. Por isso que Deus fala da comunhão. Por isso que Deus fala de criar raiz. Porque aí eu conheço a voz do meu Senhor. Eu conheço a voz do meu amado. Aquilo que vem de Deus não traz divisão. Aquilo que vem de Deus não traz contenda. Aquilo que vem de Deus traz paz. Traz paz. Deus é paz. Aquilo que vem de Deus traz ordem. Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de ordem e paz. Vamos continuar aqui. Ter Deus como Senhor, provedor e sustentador da nossa vida. Ter a Deus como único bem das nossas vidas. Afinal, Ele está dentro de nós. E nós pertencemos a Ele.
Você não é dono de si. Tem muita gente que fala, o corpo é meu, eu sou dona de si. Não é. O teu dono se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós fomos selados com o selo do Espírito. A Bíblia diz que somos propriedade adquirida por Deus. E a Bíblia diz que ninguém nos arrebatará das suas mãos. A Bíblia também diz que nem a morte, nem a adversidade, nem a luta e a tribulação me separará do amor de Cristo. Se a Bíblia está dizendo que não vai me separar do amor de Cristo, por que eu estou desobedecendo, achando que essa tribulação, permitindo que essa tribulação me afaste da comunhão com o Espírito Santo? A Bíblia está dizendo, nem a morte vai me separar. Porque até o meu morrer, só Ele sabe. E eu sei para onde eu vou, porque Ele disse que quando eu morrer, eu volto para Ele. Eu só estou nessa terra aqui, ó, nesse mundo de passagem. Se a Bíblia diz que nada me separa do amor de Cristo, por que eu estou permitindo que a tribulação me separe do meu Deus? É hora de acordar, igreja. Nada vai me separar. Nem morte, nem tribulação, nem cara feia, nem a fome, nem a adversidade. Quanto mais a tribulação vem, mais eu creio que o meu Deus tudo pode. Quanto mais eu sou passada na moenda, mais eu creio que Deus está me enchendo. Porque o azeite não vai acabar, diz a Bíblia. O azeite da botija não vai apagar. A Bíblia diz que enquanto eu alimentar, sabe, a lenha, o fogo vai arder no altar. Então qual é a minha função? Alimentar a lenha. Para o fogo continuar ardendo. Por que você deixou ir embora o teu primeiro amor? Por que você abriu mão, sabe, de a comunhão com os irmãos? Hoje eu estou muito cansado, hoje eu não estou afim. Por que você abriu mão de tudo isso? Se o próprio Deus que te dá todas as coisas, é Ele que supre a tua necessidade. O trabalho que você tem foi dado por Ele. O ar que você respira é dado por Ele. Imagina se Deus agora permitisse que não fluísse durante 1 minuto o ar das nossas narinas. A gente ia morrer. Tudo que a gente tem é por misericórdia de Deus. Tudo que somos é por misericórdia de Deus. Não é porque você é um excelente profissional, não. É porque Deus é contigo, querido, e porque Deus é misericordioso. Tudo que temos hoje foi Deus que nos deu. E muitas vezes eu permito que a adversidade, que a minha falta de fé, que a minha falta de comunhão me separe do meu sustentador, do meu provedor, que é Deus. Vamos fechar essa lacuna hoje nessa imersão. Deixa as águas profundas de Deus cobrirem. Já passou da hora da gente permitir esse agir de Deus. Porque essa tribulação nos traz experiência, vivência, prática, lição e exercício. Eu vou repetir porque é didático. A tribulação nos traz experiência, vivência, prática, lição e exercício. Para que o final disso seja uma vitória profunda em Deus. Você conseguiu entender essas coisas nessa imersão? Por último, Deus se importa com cada fase da nossa vida. Porque Deus nos dá crescimento em cada fase da nossa vida. O processo é importante. Não fuja do processo de Deus. Obedeça cada fase do processo.
e vá crescendo em Deus com isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja contigo nessa imersão, que o Senhor te encha de graça e de misericórdia a cada dia. Que aquilo que eu não consegui passar para você, que o Espírito Santo complemente dentro de ti, tá? E que o Senhor fale contigo nessa noite, ou nessa madrugada, ou daqui a pouco. Que o Senhor te acorde para conversar contigo. Que o Senhor fale contigo em sonhos. Que Deus fale com você. O importante é que Deus fale contigo. Permita-se ser tratado por Deus. Tira toda a couraça que você colocou, se achando muito forte, e se reveste da plenitude do Espírito. Sabe? Deixa Deus fazer o que tem que fazer. Deixa Deus, sabe, moer o que tem que moer. Deixa Deus apertar o que tem que apertar. Porque o processo pode ser longo, mas o resultado final é para a glória e louvor do nome do Senhor. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Você vai ficar muito feliz com o resultado final. Porque a Bíblia diz que o Senhor trabalha para o bem daqueles que... O Senhor coopera para o bem daqueles que trabalham para Ele. Você vai ficar feliz com o final. Eu tenho certeza. Deus não vai trazer, sabe, algo que vai te fazer sofrer. Deus vai trazer algo para te dar crescimento. Pode ser a perda de um ente querido? Pode. Pode ser uma dificuldade muito grande? Pode. Pode ser uma decepção muito grande? Pode. Eu preciso passar por essa fase para eu poder crescer nessa área. Para poder ser instrumento de louvor e de glória no nome do Senhor. Para poder me despir do meu orgulho e do meu eu e vestir vestes de humildade e buscar o conhecimento em Deus. Para transformar a minha vida em alguma área que eu ainda não sei, mas que Deus sabe, e Deus, através dessa tribulação, quer me ensinar isso. Está na hora, chegou a hora de você ser transformado. Chegou a hora de você ser lapidado. Muitas vezes a gente acha que já está pronto, e aí Deus diz, ainda não está. Eu ainda quero trabalhar em mais alguma coisa. E muitas vezes a gente não permite, porque Deus usa uma criança, ou Deus usa alguém que está fora do seu ciclo social como instrumento, e aí a gente não vê o agir de Deus, porque nossos olhos estão fechados. Deixa Deus fazer, deixa Deus quebrar. Permita-se ser trabalhado por Deus. E eu vou te dizer uma coisa, quando você permite que Deus trabalhe, você vai ser humilhado, você vai ser desconsiderado, você vai ter adversidade, você vai ter dor de cabeça, você vai ter dor de barriga, você vai ter dia que você vai querer chorar, tem dia que você vai querer ficar sozinho, mas você não vai querer largar Jesus. Você vai criando anseio por Ele, sede da palavra. Você começa a sentir falta de conversar com o teu Deus. Lembre-se disso. E aí você, sem perceber, você está crescendo espiritualmente. Caramba! Quantas vezes você já se pegou assim, meu Deus? Se fosse antigamente, eu estivesse passando por essa adversidade, eu já estaria, talvez, aqui maluco. E hoje eu estou de uma forma diferente. O que é isso? Maturidade de Deus. Crescimento. Entendimento que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Olha a segunda parte. Amam a Deus. Não amam a si próprio. Não é que amam mais a Deus, mais o seu filho do que a Deus. Eu amo mais o meu trabalho do que a Deus. Eu dou prioridade para o aniversário dos outros e depois a igreja. Não é isso. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Deus em primeiro lugar em tudo. Deus prioridade em tudo. Entendeu bem? Deus, família, igreja.
Deus sempre é sua prioridade. Não substitua Deus por outras coisas. Não substitua suas responsabilidades com Deus por outras coisas. Você aí já está criando raiz. Amém? Manelzinho, que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento? A gente finda aqui a nossa imersão. A gente vai estar orando por cada um dos irmãos. Aqueles que me ouviram até agora, muito obrigada. Muito obrigada. Aqueles que vão ouvir depois, que Deus abençoe. Mas o importante é que busquemos o crescimento em Deus. Vamos orar. Vamos orar também pelos dízimos, pelas ofertas, pelos pedidos de oração. Vamos colocar tudo diante de Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado por este dia, muito obrigada por essa imersão, muito obrigado pelo teu agir, pelas tuas misericórdias, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Pai, bem sabemos que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Te apresentamos aí os pedidos de oração do teu povo. Pai, tu sabes cada pedido, tu sabes a necessidade de cada um, tu sabes o que vai no íntimo de cada um. E agora, Senhor, como diz a tua palavra, sondas e conheces os corações. Colocamos também diante de ti, ó Pai, as famílias, a membresia da nossa igreja, a bolsa apostólica da nossa igreja. Pai, vai abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vai suprindo as necessidades em glória, em nome de Jesus. Vai dando os escapes financeiros, meu Deus, em nome de Jesus. Tu podes tudo, meu Pai. Tu sabes como estamos vivendo e como estamos passando financeiramente a tua igreja. Mas tu és o Deus que tem todo o controle nos céus, na terra e debaixo da terra. Tu és aquele que move céus e terras para ajudar o teu povo. Tu és aquele que traz de perto e traz de longe. Então, Pai, a Bíblia diz que o teu povo jamais será envergonhado. Traz agora o resgate. Traz a solução financeira para a tua casa. Entra com providência neste momento, nós te rogamos, Pai. Nós não temos, mas tu tens. Levanta, amigos, levanta os teus companheiros, levanta a tua membresia, levanta o teu povo, movimenta os corações, movimenta as águas, ó Pai, porque nós precisamos cumprir a tua palavra e não queremos que o seu nome seja envergonhado. Nós já te louvamos e te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que o resgate virá, sabemos que a provisão virá. Também te pedimos pelo teu povo, coloca o teu povo no teu colo, acolhe cada pedido, acolhe os varões, acolhe as varoas, acolhe agora as crianças, aos professores de escola bíblica, aos teus pastores, meu Pai e meu Deus, aos irmãos de intercessão, aos diáconos, meu Pai, toda a membresia da tua igreja vai acolhendo o teu povo, que possamos dar testemunho da tua glória, do teu poder e do teu agir. Nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Peraí que eu tenho que dar os avisos. Pastor Tadeu pediu para dar os avisos. Não posso esquecer dos avisos. Sábado agora, dia 22/4, é o início do nosso discipulado. Primeira turma de discipulado. Se inicia sábado agora, dia 22/4, a partir das 9h30 da manhã na igreja. Atenção àqueles irmãos que se inscreveram para o discipulado. Se inicia nesse sábado, tá bom, queridos? Sábado 22/4, às 9h30 da manhã, lá da igreja, primeira turma de discipulados. Muito importante, no domingo também teremos às 16 horas Escola Bíblica Dominical. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical. A gente acabou de falar sobre, se aprofundar na palavra. Escola Bíblica Dominical. Você vai estar em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o Espírito Santo, aprendendo sobre a palavra. Então, vá até a Escola Bíblica Dominical, domingo, às 16 horas. Logo depois da Escola Bíblica, já inicia o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E sábado, dia 29 de abril. 29 de abril é dia de quê? Aniversário da pastora Liliane, tá? Sábado 29 de abril, aniversário da nossa pastora, vai ter um culto de ações de graças, um culto de louvor, um culto de adoração, que eu tenho certeza que, infelizmente, a gente está aqui em São Paulo, não tem como estar, mas a gente vai estar em espírito lá, orando, agradecendo a Deus. Mas você que tem essa possibilidade de ir, aproveita. Aproveita para comer muito bolo, aproveita
aproveita para comer muito docinho, aproveita para tomar muito refrigerante, dar um abraço na sua pastora e agradecer a Deus pela vida dela em comunhão. Amém? Recapitulando rapidinho, sábado 22/4, início do discipulado, primeira turma, às 9h30 da manhã. Domingo, escola bíblica dominical a partir das 16 horas, continuando o estudo do livro de Atos, tá bom? Após a escola bíblica, culto de louvor e adoração, e sábado que vem, dia 29, aniversário da pastora Liliane. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, somos família, somos igreja. Tomou susto agora, né? Mas somos família e somos igreja. Que o Senhor te abençoe. Até logo. E que você possa dormir em paz e acordar em paz e ter um feriado abençoado. Amém? Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.